O dog do Reddit. Olá, amigos. Espero que estejam todos bem. A lua de mel. Que momento mais romântico. Embora eu nunca tenha entendido o que tem a ver o mel e muito menos a lua. Mas, tudo bem. Mas para o OP desse relato, qualquer romance que ele achou que ele iria viver foi para a lua quando ele viu mensagem dela. Que curioso, não? Então, vamos ver como foi isso. Bora lá! Encontrei mensagens entre minha esposa e o ex-namorado dela do ensino médio, durante nossa lua de mel. Então arrumei minhas malas e a abandonei. Cecília e eu, estamos casados há pouco mais de uma semana. Estamos em nossa lua de mel, e eu achei que este deveria ser o momento mais feliz de nossas vidas. Estamos em Paris agora, a primeira parada de uma viagem de 2 semanas que também inclui a Costa Amalfitana. Esta é a lua de mel dos sonhos que a Cecília sempre quis, e eu trabalhei muito para torná-la realidade. Ela chorou quando a surpreendi com as passagens, dizendo que não conseguia acreditar que eu tinha feito tudo aquilo por ela. Eu me sentia o cara mais sortudo do mundo. Alguns dias atrás, a melhor amiga da Cecília, Ária, ligou para ela. Ária e Cecília são inseparáveis. Elas são melhores amigas desde crianças e conversam sobre tudo. Eu entendo, elas são próximas. Mas a forma como Cecília estava falando hoje, revirou meu estômago. Ela não sabia que eu podia ouvi-la. Ela estava sentada na varanda do nosso quarto de hotel e eu estava lá dentro. Eu não estava tentando ouvir, mas a porta da varanda estava entreaberta e a conversa delas era alta o suficiente para ecoar. No começo, era apenas o de sempre, Cecília falando sobre como Paris é linda, o quanto está se divertindo e como estava animada para o resto da viagem. Então, ela começou a falar sobre Kevin. Kevin é o namorado de infância da Cecília. Eles namoraram durante todo o ensino médio e, pelo que ela me contou antes, era sério naquela época. Mas, como a maioria dos relacionamentos adolescentes, terminou após a formatura. Ele ficou na cidade natal deles, se casou e seguiu com a vida. Ou assim eu pensava. Ouvir o nome dele me deixou em alerta. Não foi apenas uma menção passageira. Cecília começou a se derreter por ele. Ela contou à Ária que eles estão conversando há meses, trocando mensagens pelas redes sociais. Ela disse que ele a procurou primeiro e começaram a se atualizar. No começo, era inocente, apenas relembrando os velhos tempos. Mas então ela disse algo que fez meu coração parar, eu senti tanto a falta dele. Eu congelei. Não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Ela continuou. Falou sobre como era fácil conversar com Kevin, como ele ainda a fazia rir, e como ele sempre a entendeu melhor do que ninguém. Ela até disse que ele estava se abrindo, sobre problemas no casamento dele, e o quanto ela desejava que as coisas tivessem sido diferentes para eles. Eu me senti enjoado. Entretanto, veio a pior parte. Ela disse à Ária que estava pensando em como seria ver o Kevin novamente. Pelo visto, ele está planejando uma viagem a trabalho para a cidade onde moramos, e eles já conversaram sobre se encontrar quando ele estiver lá. Ela disse que mal podia esperar para vê-lo, e brincou sobre como era engraçado estar nessa lua de mel incrível com o marido, mas ainda estar pensando em outra pessoa. Não sei por quanto tempo fiquei ali, imóvel na cadeira. Minha mente estava acelerada e parecia que meu coração tinha sido arrancado do peito. Pensei em todas as vezes que Cecília esteve no celular, durante esta viagem. Ela sempre foi alguém que gosta de tirar fotos e postar nas redes sociais, então não dei importância. Mas agora não consigo deixar de me perguntar se ela estava mandando mensagens para o Kevin, enquanto estávamos sentados em um café no Sena ou caminhando de mãos dadas, pelas ruas de Paris. Quanto mais eu pensava, mais tudo começava a fazer sentido. Ela esteve distraída às vezes, como se sua mente estivesse em outro lugar. Achei que fosse apenas o estresse da viagem, mas talvez tenha sido o Kevin o tempo todo. Eu quis levantar e dizer algo. Quis ir até a varanda e perguntar que diabos estava acontecendo. Mas não fui. Fiquei paralisado, sem saber o que fazer. Minha mente repetia as palavras dela repetidamente, eu senti tanto a falta dele. Sinto-me um completo idiota. Achei que estava proporcionando a Cecília a lua de mel dos seus sonhos. Achei que esta viagem estava nos aproximando, criando memórias que guardaríamos para sempre. Mas agora, estou me perguntando se o coração dela está em outro lugar, preso no passado com um homem que ela não conseguiu esquecer. Penso nos últimos meses. Cecília e eu estávamos tão ocupados com o planejamento do casamento, que nunca notei nada em comum. Ela sempre foi reservada com o celular, mas nunca pensei muito nisso. Eu confiava nela completamente. Nunca imaginei que ela estaria mantendo um relacionamento secreto, mesmo que fosse apenas conversa, com outra pessoa, muito menos com o ex-namorado do colégio. O que mais dói é saber que isso não foi algo pontual. Ela conversa com Kevin há 6 meses, o que significa que isso começou muito antes de trocarmos nossos votos.
Ela estava se reconectando com ele, enquanto eu escolhia nossos destinos de lua de mel, planejando cada detalhe para fazê-la feliz. Ela estava tomando banho quando verifiquei o celular dela. Não consegui me conter. As mensagens eram mais do que apenas amigáveis. Havia textos muito inapropriados, fotos, vídeos e tudo o que se possa imaginar. Eles estavam conversando sobre como seria ficarem juntos novamente. Foi doloroso ler aquilo. Mas, fui esperto o suficiente para tirar um print de tudo, e me enviar os vídeos. Para ter-los como provas. Eu estive com essa mulher por 5 anos inteiros. Achei que passaria o resto da minha vida com ela. E aqui estava ela, envolvida com um cara que namorou no ensino médio. Eu também já tive mulheres dando em cima de mim, mas sempre fui muito claro sobre estar em um relacionamento. Eu a amava tanto, porém no momento em que soube de tudo isso, não consegui sentir mais nada. Passei os 2 dias seguintes da nossa lua de mel, fingindo que estava tudo normal, cumprindo o roteiro de passeios e refeições. Mas por dentro, não estava nada normal. Eu não conseguia parar de pensar no Kevin e em todas as mensagens que ela enviará para ele. Parecia uma traição a tudo que construímos juntos. Sempre me considerei alguém calmo e racional, mas desta vez eu não conseguia raciocinar direito. 2 dias, antes do fim planejado da viagem, enquanto Cecília estava no banho, arrumei minhas coisas, peguei meu passaporte e saí do hotel. Não deixei bilhete ou mensagem. Apenas fui embora. Não queria confrontá-la, para escutar um monte de desculpas esfarrapadas. E ainda, aguentar choro na minha cabeça. Ela já estava cheia demais. Então, peguei um táxi e fui direto para o aeroporto. Meu voo seria apenas dali a 2 dias, mas eu não me importei. Paguei o que fosse necessário para entrar no próximo avião para casa. Sentado no avião, tive tempo demais para pensar. Tentei justificar o que tinha feito, mas não conseguia parar de sentir uma mistura de raiva e culpa. Cecília provavelmente achava que estava tudo bem e não tinha ideia de que eu ouvirá a conversa dela com a amiga. Agora, ela acordaria sozinha em um país estrangeiro, sem nenhuma explicação. Parte de mim achava que ela merecia, mas outra parte sentia que eu agi por pura emoção e não por lógica. Quando pousei, liguei meu celular, e ele explodiu instantaneamente com chamadas perdidas e mensagens. A maioria era da Cecília, mas a Área também tentou contato. Não li nenhuma das mensagens. Eu não conseguia. Em vez disso, fui direto para casa, deixei minhas malas na porta e sentei no sofá em silêncio, tentando decidir o que fazer. Foi aí que a ideia surgiu. Não sei se foi raiva ou exaustão, mas decidi que não ficaria calado sobre isso. Cecília estava mentindo para mim, mandando mensagens para Kevin por meses e planejando. Eu não ia simplesmente deixá-la sair impune. Abri meu laptop e olhei nossas fotos de casamento. Tínhamos acabado de receber o álbum completo do fotógrafo, e Cecília estava tão animada para compartilhar com todos. Escolhi algumas das fotos mais felizes, fotos nossas rindo e dançando, parecendo o casal perfeito. Então escrevi um longo post nas redes sociais. Não mencionei o nome do Kevin, mas deixei claro que Cecília estava conversando com alguém pelas minhas costas e planejava encontrá-lo. Cliquei em publicar antes que pudesse me arrepender. A reação foi imediata. Comentários e mensagens começaram a chegar de amigos, familiares e até colegas de trabalho. Algumas pessoas me apoiaram, dizendo que eu tinha todo o direito de me sentir traído. Outros foram mais cautelosos, perguntando se eu tinha certeza do que estava acusando. Não respondi a ninguém. Apenas fiquei ali sentado, vendo o post se espalhar. Cecília continuava tentando falar comigo, mas eu não atendia suas ligações e nem respondia suas mensagens. Eu não queria, literalmente não havia sentido. A Área começou a me mandar mensagens também. Ela defendeu-a, e disse que eu estava sendo imaturo por expor nossos problemas pessoais online. A resposta da Cecília não parou em mensagens de texto. Ela começou a postar sua própria versão da história. Disse que eu, e que as suas conversas com Kevin, eram inofensivas. Ela alegou que eu a peguei de surpresa ao abandoná-la em Paris. Os amigos dela se uniram ao redor dela, me chamando de mesquinho e vingativo, por tê-la abandonado na lua de mel. A coisa toda se transformou em um drama caótico, com pessoas tomando partido e discutindo sobre quem estava errado. Agora, estou aqui travado, me perguntando se estraguei tudo. Achei que compartilhar a verdade me faria sentir melhor, mas não fez. Tudo o que aconteceu foi tornar tudo mais caótico. Perdi a conta de quantas pessoas me mandaram mensagens com suas opiniões. Alguns acham que preciso perdoá-la e resolver as coisas, enquanto outros dizem que eu seria burro se sequer pensasse em ficar com ela. Ainda não tomei nenhuma decisão. Fico repetindo tudo na minha cabeça, desde o momento em que ouvi Cecília falando com Área, até o segundo em que postei sobre isso na internet. Não consigo parar de me perguntar se exagerei. Eu deveria tê-la confrontado em particular? Errei ao expor tudo para todos verem?
Ou eu estava certo em deixar as pessoas saberem a verdade, não importando quão bagunçado ficasse? Toda vez que meu celular vibra, sinto um nó no estômago. Desliguei a maioria das notificações, mas as mensagens e chamadas continuam chegando. Não sei como seguir em frente. Nem sei se quero. Tudo o que sei é que a minha vida virou de cabeça para baixo e não vejo saída para essa confusão. Eu sou o babaca por lidar com a situação de forma tão pública? A atualização 1. Cecília voltou, 2 dias depois que eu saí. Eu imaginei que ela voltaria. Acho que ela esperava me encontrar em casa, pronto para ter uma conversa ou pelo menos ouvi-la. Porém, quando ela chegou ao apartamento, eu já tinha ido embora há muito tempo. Arrumei uma mala, peguei o essencial e saí. Eu não suportava estar lá, cercado por memórias de um relacionamento que agora parecia uma mentira. Meus pais foram minha primeira parada. Eles sempre foram incríveis, mas desta vez foram além. Quando apareci na casa deles, nem precisei explicar muito. Eles percebiam que algo estava errado só de olhar para mim. Minha mãe me abraçou, e meu pai me disse para sentar e respirar. Quando finalmente consegui dizer que Cecília tinha me machucado, e que eu não podia voltar para casa agora, eles não pressionaram por detalhes. Eles apenas me disseram, fique o tempo que precisar, essa casa ainda é sua e sempre será. Eles até me disseram que, se eu quisesse tornar esse arranjo permanente, sempre teria um lugar com eles. A bondade e o apoio deles me trouxeram lágrimas aos olhos. Em um momento em que tudo parecia de pernas para o ar, era reconfortante saber que eu os tinha ao meu lado. Enquanto isso, Cecília estava tentando entrar em contato comigo. No momento em que ela chegou ao apartamento e percebeu que eu não estava lá, meu celular começou a vibrar sem parar. No começo, eram apenas ligações, uma atrás da outra. Ignorei todas. Então vieram as mensagens de texto. A maioria era curta e frenética. Onde você está? Por que você foi embora? Podemos conversar? Eu não respondi a nenhuma delas. Não via sentido nisso. Mais tarde naquela noite, ela me enviou uma mensagem longa. Eu a abri, parte por curiosidade e parte porque queria ver qual desculpa ela inventaria. A mensagem era uma mistura de raiva, chantagem emocional e negação. Ela disse que não era justo eu postar sobre nossa situação nas redes sociais, porque isso tinha arruinado a reputação dela. Segundo ela, alguns de seus colegas de trabalho tinham visto o post, e agora ela estava preocupada com o julgamento deles. Ela continuou dizendo que eu estava exagerando e que a situação não era tão ruim quanto eu estava fazendo parecer. Ela insistiu que não tinha me traído, e alegou que as mensagens que eu vi eram apenas entre ela e um velho amigo. Ler aquela mensagem fez meu sangue ferver. Ela ainda não tinha entendido. Ou talvez ela simplesmente não quisesse admitir. De qualquer forma, as desculpas dela não importavam. Eu sabia o que tinha visto, e a maneira como ela falava com o Kevin não era como se fala com um amigo. Eles estavam enviando fotos íntimas, textos, vídeos. Para mim, aquilo era traição. Continuei sem responder. Não estava com vontade de entrar em um bate-boca com ela. Isso não consertaria nada e, honestamente, eu não queria gastar minha energia. Em vez disso, fiquei na casa dos meus pais e tentei decidir o próximo passo. Estar longe do apartamento ajudou. Deu-me o espaço necessário para processar tudo, sem ser constantemente lembrado do que aconteceu. Ontem, algo inesperado aconteceu. Fui ao supermercado comprar algumas coisas básicas. Eu não estava no clima de encontrar ninguém, então mantive a cabeça baixa, esperando entrar e sair rápido. Enquanto caminhava por um dos corredores, vi alguém que não esperava ver. Daisy, a irmã mais nova da Cecília. Daisy tem 20 anos e sempre foi doce comigo. Ao longo dos anos, desenvolvemos um laço de irmãos. Para minha surpresa, Daisy não estava lá para defender a irmã. Ela se aproximou com um olhar triste e disse: "Sinto muito pelo que a Cecília fez com você." As palavras dela me pegaram totalmente de surpresa. Antes que eu pudesse lhe responder, ela disse o quanto se sentia mal com toda a situação. Disse ainda que estava brava com a Cecília, por arruinar tudo, e que não conseguia acreditar que a irmã faria algo tão doloroso. Ouvir aquilo da Daisy foi agridoce. Por um lado, foi bom ter alguém reconhecendo minha dor e validando meus sentimentos. Por outro, lembrou-me de quantas pessoas foram afetadas por essa bagunça. Daisy falou que sentia como se estivesse perdendo um irmão, e aquilo me atingiu em cheio. Acabamos sentados na lanchonete do supermercado. Ela desabafou sobre sua decepção, e que os pais dela planejavam entrar em contato comigo, pois estavam muito decepcionados com a Cecília. A atualização 2. Após minha conversa com Daisy, a mãe da Cecília, Rony, me ligou. Ela estava chorando e pedindo desculpas profundamente, me transpareceu claramente arrasada. Tentei consolá-la o máximo que pude. Pois, Rony sempre foi gentil comigo. O pai da Cecília me disse que me ajudaria juridicamente se eu precisasse de qualquer auxílio. Enquanto isso,
decidi dar o próximo passo, entrei com o pedido de divórcio. Embora soubesse que era a coisa certa, o fim de um relacionamento de 5 anos me deixou vazio e triste. Percebi que precisava encarar a Cecília para entregar os papéis. Quando cheguei, Cecília abriu a porta e pareceu radiante ao me ver, achando que eu estava voltando de vez. Ela me deu um abraço apertado, do qual eu me afastei gentilmente. Ela começou a falar como se eu tivesse caído em si e percebido meu erro ao deixá-la. Mantive a calma e expliquei que tinha entrado com o divórcio. A expressão dela mudou instantaneamente, de esperança para choque. Entreguei os papéis, e nesse momento, ela desabou. Começou a gritar, dizendo que eu nunca encontraria ninguém como ela, e que deixá-la era o maior erro da minha vida. Insistiu que era só um amigo e que eu estava distorcendo tudo. Quando ela terminou, eu calmamente mencionei as evidências, as fotos, vídeos e capturas de tela. A reação dela mudou novamente para raiva e defensiva. Ela me ameaçou, dizendo que o pai dela era um advogado poderoso e que ele a ajudaria. Achei irônico, considerando que o mesmo tinha me ligado mais cedo, para oferecer apoio contra ela, caso fosse para o tribunal. Saí de lá, do apartamento, exausto e aliviado ao mesmo tempo. A atualização 3. Outra reviravolta inesperada, a esposa do Kevin entrou em contato comigo. Ela pediu as capturas de tela e evidências que eu tinha. Após pensar bem, decidi enviar. Ela merecia saber a verdade sobre o marido dela. Eu lhe expliquei tudo. E mesmo por celular, senti a dor dela, e foi como reviver a minha própria. Ela me agradeceu pela honestidade e disse que também pediria o divórcio. Quanto ao meu divórcio, a situação com Cecília se arrastou mais do que eu esperava. Ela não concordou com nada no processo. O caso foi para o tribunal. No final, o juiz decidiu que tudo o que era nosso seria dividido igualmente, e o que era individual antes do casamento, ficaria com o dono original. Não tive que pagar pensão. Não tínhamos filhos. Após o acordo, Cecília começou a me marcar em posts de contas aleatórias e me ligar de números falsos. Eu a denunciei e, desde então, não tive mais notícias. Passaram-se alguns meses. Mudei-me para uma cidade diferente para um novo começo. Consegui um novo emprego que paga bem e estou muito feliz. Recentemente, comecei a ver uma pessoa nova. É um pouco assustador, mas estou indo devagar, só quero paz. Também soube que o Kevin e a esposa se divorciaram oficialmente. Acho que colhemos o que plantamos. Hoje, sinto-me finalmente livre do drama da Cecília. Estou focado no meu futuro e em não deixar ninguém do passado me puxar para trás. Comentários sobre o relato. Cara, que história pesada. A primeira coisa que eu quero te dizer é, você foi gigante. Muita gente ia desmoronar ou aceitar as desculpas esfarrapadas dela, só para não estragar a viagem. Mas você teve um respeito próprio absurdo. Manter a calma por 2 dias, depois de ver aquelas fotos e vídeos, só esperando a hora certa de agir, exige um sangue frio que poucos têm. E sinceramente, essa mudança de cidade foi a melhor jogada. Você limpou o ambiente, recomeçou a carreira e agora está conhecendo alguém, sem essa bagagem tóxica. Vá devagar mesmo com essa nova pessoa, você merece alguém que te valorize da mesma forma que você se dedica a um relacionamento. Aquela lua de mel em Paris, poderia ter sido o começo de uma vida de mentiras, mas acabou sendo o dia da sua libertação. Segue firme, irmão. O pior já passou. E aí, meus amigos, beleza? O que vocês acharam desse relato? Me digam nos comentários. E se possível, deixem o like, hypem o vídeo e se inscrevam no canal. Valeu demais! Abraços! Espero que tenham curtido o vídeo de hoje. Um agradecimento especial aos membros do canal pelo suporte. Todos vocês ajudam demais. Considere você também se tornar um membro e se juntar à matilha. Muito obrigado por assistir. Inscreva-se e deixe o like. Abraços.